gente fala sobre lesões nos discos intervertebrais, a gente tem uma combinação de movimentos que é muito ruim para os discos, principalmente para as lesões que são posterolaterais. Então, um movimento, por exemplo, de flexão do tronco já é um movimento que pode aumentar essa chance de você ter alguma lesão posterior do disco intervertebral, mas pior ainda é quando você faz, por exemplo, a associação da flexão do tronco mais a rotação do tronco. Então a associação, por exemplo, dessa flexão do tronco mais a rotação do tronco vai aumentar a chance de você ter, por exemplo, uma protusão discal. Quando a gente fala, por exemplo, de protusão, seria basicamente, quando a gente pega, por exemplo, a anatomia do disco, você tem um disco e dentro desse disco você vai ter o núcleo. Então aqui em volta é o anel, aqui seria o anel fibroso, e aqui dentro é o núcleo. Então, quando você tem, por exemplo, uma protusão desse disco, é como se tivesse aqui o disco intervertebral e esse núcleo, através dessa compressão que ocorre, ele começa a ser expulso desse disco. Então aqui você teria, por exemplo, um disco com íntegro, Então tem o anel, você tem um núcleo ali, é um disco que está preservado, está íntegro. E aqui um disco que, por exemplo, que através dessas compressões, dessas sobrecargas excessivas, acabou lesionando esse anel e o núcleo ele extravasa para o meio externo ali. Então você tem uma protusão discal. E um dos movimentos que podem aumentar, por exemplo, essa chance de você ter uma lesão no disco é a flexão do tronco associada com a rotação do tronco, porque são movimentos que aumentam a compressão discal e futuramente pode gerar aí uma lesão desse disco.